meus alunos, estamos aqui no nosso segundo encontro, na nossa segunda aula de anatomia dental. Estou aqui de blusinha xadrez para dar uma animada na nossa aula de hoje, em clima de São João, tá? Então, peço que prestem bastante atenção, porque hoje a gente vai entrar num estudo mais minucioso e detalhado da anatomia de cada grupo de dentes. E hoje a gente vai estudar os grupos dos incisivos e dos caninos, tá? Então vamos lá para a nossa aula. Vamos revisar um pouco a aula anterior. O que foi que a gente viu na aula anterior? A gente conheceu, o nosso início do nosso estudo da aula de anatomia, a gente conheceu as faces dos dentes, né? É importante a gente relembrar cada face, porque nós vamos estudar os grupos face por face. A gente vai ver a anatomia detalhada de face por face. E aí, revisando, foi o que a gente viu na aula passada. A gente traça uma linha mediana aqui nos dentes e tudo que tiver ao lado dessa linha mediana a gente vai chamar de face mesial e tudo que tiver do lado oposto a gente fala de face distal. A face da frente a gente fala o quê? Face vestibular, e a face de trás a gente vai chamar de quê? Face palatina ou lingual. E as bordas aqui, onde há a mastigação, né, a parte oclusal, a gente chama de face incisal ou oclusal, né? Aqui mostrando um manequim para vocês, só para a gente relembrar. Traçando a nossa linha mediana, aqui, na nossa linha mediana, tudo que tiver do lado da linha, nós chamamos de, em direção à linha, né? Chamamos de face mesial. Lado oposto, face distal. A face da frente aqui, do vestíbulo, virada para o vestíbulo, a gente chama de face vestibular. E as faces aqui atrás, posteriores, chamamos de face palatina, face lingual. E vamos iniciar nossos estudos pelos incisivos. Sabemos aqui, ó, como vocês podem observar, que os incisivos, o grupo dos incisivos possui 8 dentes. São 4 incisivos superiores e 4 incisivos inferiores. E aí nós temos os superiores, os 2 que estão localizados bem no meio, são os centrais, e os do lado dele, os laterais superiores. Da mesma forma, os inferiores, nós temos os 2 centrais inferiores e nós temos os 2 laterais inferiores. E aí, o que é que nós temos em comum nesses dentes? Eles se localizam o quê? Como eu falei, na porção anterior do arco, né? E é composto, como eu falei, por 8 dentes. São eles os centrais e os laterais. E quais as principais funções que a gente viu, a gente conheceu que a anatomia desses dentes, ela é de acordo, né, com a função que cada dente exerce. Então, o fato desses dentes possuírem aqui essa anatomia vai facilitar o que durante a mastigação? Prender e cortar os alimentos. A apreensão dos alimentos. A gente apreende e puxa o alimento. E capacita, mais uma vez, como eu falei na aula passada, para a fala articulada, né? Considerando a pronúncia dificultada de uma pessoa desdentada, por isso é importante a presença dos dentes, e ajuda a sustentar o lábio e manter uma boa aparência, né? Ou seja, influencia na estética. Os principais, inclusive, na influência da estética, né? A gente sabe como é incômodo para um paciente quando ele perde um dente anterior. E aí, como estamos conhecendo agora os incisivos, vamos começar pelos superiores. Né? Então, os incisivos superiores são mais volumosos que os inferiores. Né? Vamos rapidinho falar aqui algumas características que diferenciam um pouco um do outro. A gente pode observar que, por exemplo, os incisivos centrais, os incisivos superiores, na verdade, a gente pode observar que os centrais, eles são maiores, um pouco mais volumosos que os laterais. Vamos ver outra característica. Por outro lado, dentro do próprio grupo dos incisivos superiores, constata-se ser o incisivo central mais volumoso que o lateral, como vimos, né? Para os incisivos inferiores, aí a gente vai ver o quê? O inverso já. Os incisivos centrais superiores, a gente observa maior volume, já que
nos inferiores acontece o contrário. Os incisivos laterais, eles são um pouco maiores, um pouco mais volumosos que os centrais. E aí, os incisivos centrais superiores são os menores dentes da arcada bucal. Então, o que acontece? É o inverso, né? Verifica-se o quê? Que é menor o incisivo central, que é, por sinal, o menor dente da dentadura humana. E aí, o que é algumas características, né, comuns desses dentes, a coroa e a raiz. A coroa, ela apresenta de forma geral. É um formato, perdão, aqui é trapezoidal, tá? Vou corrigir o slide de vocês. Achatada no sentido vestíbulo lingual, de trás para frente é achatadinho. Os incisivos superiores apresentam um formato semelhante a uma pá. Vocês podem observar como ele aparenta uma pá, e os inferiores aparentam um cinzel. Na raiz, todos são unirradiculares, ou seja, possuem apenas uma única raiz e apresentando uma raiz cônico-piramidal com achatamento mesodistal. A gente vai observar também detalhadamente a raiz de cada grupo de dentes desses aí que a gente está estudando hoje. E aí vamos começar os incisivos centrais superiores. Eu coloquei essa abreviação aqui para facilitar o estudo da gente. Quem são os incisivos centrais superiores? Os dentes 11 e 21. E aí quais são as características anatômicas desses dentes? Começando pela face vestibular. Nós observamos que a face vestibular desses dentes possui esse formato trapezoidal. Esse aqui é um trapézio, possui esse formato trapezoidal. Nós encontramos aqui a linha cervical. A gente lembra que a gente estudou aula passada os terços da coroa e da raiz. A gente divide num terço incisal, médio e cervical, que é justamente essa região aqui onde há a junção da coroa com a raiz. E aí a gente vai apresentar essa linha cervical. Nós vamos observar também dois sulcos de desenvolvimento. Então, o que são sulcos? A gente vai observar que nessa face vestibular, ela apresenta duas depressões. Um sulco é uma depressãozinha estreita, né? Formando uma ondinha assim. Aí a gente observa, aqui nessa imagem não dá pra gente observar muito bem. Mas esses sulcos, que são essas ondinhas, essas depressões, elas apresentam bem aqui no meio. E aí, como surge esses dois sulcos, né? Esses dois, ao invés de a gente apresentar uma face contínua, como existem esses dois sulcos, então esses dois sulcos vai separar essa face em 3 lóbulos de desenvolvimento, que são justamente esses 3 segmentos, assim, que são delimitados pelos dois sulcos. E aí também observamos 3 mamelões. Os que são mamelões? São essas saliências que a gente encontra aqui, ó, bem no finalzinho, já na borda. São os mamelões. Os mamelões geralmente, com o tempo, com o desgaste, né, devido ao atrito, os mamelões eles vão desaparecendo, então vão diminuindo. Então tem alguns dentes que a gente não observa muito bem, ou já não existe mais os mamelões. Mas assim que o dente erupciona, a gente já vê bem evidente esses mamelões. E aí nós temos também uma bossa vestibular, que é uma protuberância do osso, né? Um volumezinho assim no osso, no osso não, no caso aqui, na face aqui do dente, a gente vê essa protuberância, esse volumezinho aqui na face aqui do dente, aqui já na borda incisal. Perdão, na borda cervical a gente vê. E aí nós temos a borda mesial, a borda distal e a borda incisal. O que é que a gente observa? Na borda mesial, vocês podem observar que ela é uma borda mais retilínea, uma borda mais reta. Já na borda distal, ela é um pouco mais convexa, há uma curvatura aqui na borda distal. E aí nós temos a borda incisal, temos o ângulo que é formado aqui, mésio-incisal, é um ângulo mais agudo, um ângulo mais fechado, como vocês podem observar. E aqui nós temos o ângulo disto-incisal, disto, que é da parede distal, junto com a incisal, né? A gente já vê um ângulo mais arredondado. Então, quando a gente vai reproduzir a anatomia desse dente, a gente tem que observar esses pequenos detalhes aqui, ó. A gente tem que observar como, por exemplo, deixa eu remover essa língua aqui para não cair.
A gente tem que observar, por exemplo, que a gente tem que deixar essas bordas mésio e incisal mais retinhas, como vocês estão observando. E aí vai dar uma curvaturazinha, um arredondamento quando a gente chega aqui na parte, no ângulo da junção da borda distal com a incisal. Aqui eu trouxe imagens para a gente observar melhor. Então a gente observa que tem esse formato trapezoidal, um pouco alargado esse dente. Olha a bossa, olha a protuberânciazinha bem aqui na região, na região cervical. Então o dente vem e tem essa pequena protuberânciazinha que a gente chama de bossa. E aqui ficam os sulcos e os lóbulos de desenvolvimento. Que nessa imagem aqui a gente pode observar, isso aqui foi um procedimento estético, né? O dentista reproduziu a anatomia, fez a anatomia desse dente aqui, ele reproduziu bem direitinho aqui os lóbulos de desenvolvimento, os sulcos, os mamelões aqui não muito destacados, como vocês podem observar. Aqui, ó, nessa imagem, por exemplo, a gente observa melhor as saliências dos mamelões. E aí, visto a face vestibular, vamos passar para as faces mesial e distal, que são as faces proximais dos dentes. A gente pode observar que ela possui o quê? O formato de um triângulo, com a base do triângulo voltada para onde? Para a cervical do dente e o ápice do triângulozinho, né, a ponta do triângulo voltada para onde? Para a incisal. Então a gente vê aqui muito bem o formato de um triângulo. Nós observamos um contorno côncavo aqui na face palatina, o dente dá essa curvaturazinha aqui na parte palatina, tá vendo? A borda incisal desses elementos, ela é virada para a palatina, a gente não vai, se a gente olhar de lado, a gente não vai ver uma borda reta, a gente vai ver uma borda que ela dá uma leve viradinha para trás, para a palatina, né? Nós observamos, a gente viu pela face vestibular, a linha cervical, continuando aqui a linha cervical desse dente. Essa curvatura, a gente vê que ela tem uma curvaturazinha em direção à incisal. Ela dá uma baixada aqui, ó, em direção à incisal. E essa dimensão cérvico-incisal, que a direção daqui para cá é o quê? Ela é maior do que a vestíbulo lingual. Por isso que o dente, quando a gente olha pelas faces proximais, a gente vê ele achatadinho, né? Porque ele tem uma dimensão maior daqui para cá do que uma dimensão maior de cá para cá, né? Então temos uma dimensão maior cérvico-incisal do que uma dimensão vestíbulo-lingual, que já é menor. Então ele é maior assim e menor assim. E a face palatina? Quais as estruturas anatômicas que a gente encontra na face palatina? Vamos observar que a face palatina, ó, aqui temos a continuidade da linha cervical, a gente observa. E aí vocês podem observar essa saliênciazinha aqui, ó, da coroa do dente. Tá vendo que aqui possui uma saliência? Vocês observam melhor olhando o material de vocês. Então nós temos uma saliência aqui, bem aqui no terço cervical, no iniciozinho aqui, que a gente chama de cíngulo, essa saliência. Nós temos a bossa lingual também, a protuberânciazinha, mas aqui, da mesma forma como existe aquela protuberância na parte vestibular, a gente encontra essa protuberância na face lingual. E aí nós temos as cristas marginais. As cristas, que são essas elevações, ó, bem aqui, vocês podem observar melhor do material de vocês, tá vendo umas elevaçõezinhas aqui, umas elevações estreitazinhas, a gente chama de cristas. Nós temos as cristas mesial, né, as cristas que estão na face mesial, virada para a face mesial, e as cristas distal, né, porque ela está próximo que é a face distal. E aí, bem no meio, bem exatamente no meio, existe uma depressãozinha, uma depressão bem no meio aqui, que é a fossa lingual. Coloquei aqui no plural, mas eu errei aí. A fossa lingual é uma depressão, é uma escavação bem no meio da face palatina. A gente chama de fossa lingual. Então,
revisando, temos essa crista, essa saliência, como se fosse uma bolinha, bem aqui no terço cervical. Aí as cristas descendo aqui, são duas elevações, uma mesial e uma distal, aqui nessas faces aqui, uma próxima face mesial, uma próxima face distal, e nós temos essa escavação, essa depressão, bem no meio, que a gente chama de fossa lingual. E aí, como a gente observa, da mesma forma que a gente observa na fase vestibular, nós vemos aqui uma borda mesial, borda distal e borda incisal. Aí também, como vocês viram, né, formato trapezoidal, as cristas vêm aqui, as elevações, porque nessa imagem a gente não observa muito bem, o símbolo, como é visto o símbolo de uma vista lateral, e a fossa, que é toda a região aqui que é a depressão, uma escavação bem no meio da face palatina. E aí a borda incisal, que é justamente a borda cortante do dente. O que a gente pode observar aqui? A gente não observa muita coisa na borda incisal, mas o que a gente pode observar é que essa parte vestibular, a parte mais da frente assim da borda, ela é mais larga e mais plana, né? E a gente já observa que a face lingual ela é uma facezinha mais estreita. Mas aqui a borda incisal é muito simples a gente representar. Nós observamos essa crista, ela possui uma cristazinha, uma elevaçãozinha bem no meio da borda, que ela é mais evidente do que, por exemplo, o incisivo lateral superior, como a gente pode observar. E aí a raiz, como é que a gente vê a anatomia da raiz desses elementos, né, do incisivo central superior? A gente observa que ela é o quê? Uniradicular. São dentes que possuem uma única raiz, né? A gente observa a raiz aqui numa vista vestibular, numa vista palatina, numa vista distal e numa vista mesial. E a gente observa que ela tem um formato cônico, a raiz ela é cônica, reta, retilínea, né, como vocês podem observar. E geralmente, quando a gente estuda a anatomia interna desse dente, ela geralmente possui um único conduto radicular, uma única raiz. Isso é muito importante, os estudos para os profissionais dentistas que trabalham com a especialização de fazer canal, a endodontia, é muito importante também a gente ter esse conhecimento da anatomia interna, saber que tem a probabilidade de alguns certos elementos, mesmo possuindo, por exemplo, uma raiz, a gente pode encontrar mais de um canal principal, mas esse dente geralmente possui um único canal radicular que vai seguir a mesma anatomia da raiz. E aí agora vamos observar as características dos incisivos laterais superiores. A gente acabou de observar dos centrais, vamos ver os laterais. Então, quem são os laterais? Os centrais nós vimos que são os elementos 11 e o 21. E os laterais, a gente vai ver que são os elementos 12, né, que está do lado direito, e o 22 do lado esquerdo. E começando pela face vestibular, vocês já estão observando aí o quê? Que a anatomia dos centrais e dos laterais, né, superiores, são muito semelhantes, né? O que mais diferencia, por exemplo, é mais a questão do tamanho de cada um. Mas a gente também observa a mesma forma trapezoidal que a gente viu no incisivo central. Observamos a linha cervical, aqui nós vamos observar. Os sulcos, em outra imagem vocês vão observar melhor, mas também possui os dois sulcos, as duas depressões, bem no meio aqui da face vestibular. Os 3 lóbulos de desenvolvimento, que já que possui 2 sulcos, esses 2 sulcos vai dividir essa face em 3 lóbulos, certo? Aí observamos aqui a borda mesial, da mesma forma da borda mesial do incisivo central, ela é mais retinha e com ângulo mésio-incisal mais fechadinho, mais agudo. E a gente já observa a borda distal mais convexa, com essa curvazinha, e o ângulo disto-incisal mais aberto, né? E aí vamos observar mais o quê? Também temos a protuberânciazinha bem aqui no terço cervical, a bossa vestibular. Os 3 mamelões também podem ser observados quando ainda existentes, né? Se não tiverem sido desgastados por conta do atrito. E aí, como eu falei, a borda
trapezoidal, como vocês podem ver. Uma diferença, como eu mostrei, o dente incisivo lateral, ele é um pouco mais alongado quando a gente observa, comparando cérvico, incisal e disto mesial. Dessa distância para essa distância, a gente observa que ele é um pouco mais alongado. E no incisivo central superior, a gente observa que já é um pouco mais alargado aqui, ó. Ele fica mais alongado, o incisivo lateral mais alongado e um pouquinho mais estreito, e aqui ele já é um pouco mais alargado, o incisivo central superior. Digamos assim, o incisivo lateral ele é um pouquinho menos gordo e um pouquinho mais comprido, o lateral superior. A bossa, essa protuberânciazinha bem aqui, dá para observar aqui, e os sulcos e os lóbulos de desenvolvimento. E aí as faces mesial e distal, bem semelhante também às faces do incisivo central. A gente observa também que tem um formato triangular com base voltada para a cervical e o ápice voltado para onde? Para a incisal. Também aqui observamos uma concavidade mais côncavo para onde? Para a palatina, né? E aqui a vestibular assim, um pouquinho mais convexa. A borda incisal, ela é proporcionalmente mais espessa, porque nessa imagem aqui não retrata muito bem, mas a borda incisal do incisivo lateral superior, ela é mais espessa, mais gordinha, que a borda do incisivo central superior, que é um pouco mais achatada. E aí a face palatina. A face palatina, praticamente da mesma forma da face palatina do incisivo central. A gente vai observar a linha cervical, algumas diferenças que a gente pode observar. A fossa, como eu falei, que possui essa fossa lingual, né, essa depressão, essa escavação, o do incisivo lateral superior, ela é um pouco mais profunda. Mas a gente também observa o cíngulo, a saliênciazinha, observamos as cristas marginais, mesial e distal. E aí, o que é que o incisivo lateral a gente costuma observar, que a gente não observa, por exemplo, no incisivo central? É um orifício, uma abertura, um buraquinho pequeno, que a gente chama de quê? Forame cego. Esse é o buraquinho aqui, ó, bem abaixo do cíngulo, a gente encontra o forame cego. Borda incisal, como nós vimos, a gente vê a borda mesial, borda distal, borda incisal. E aí uma diferençazinha dessa borda para a borda também do central, a borda do central ela tá retinha, bem retilínea, e aqui a borda incisal do incisivo lateral, vocês podem observar que ela dá uma inclinada, ela dá uma descidinha para a distal. Ó, a gente pode observar aqui, ó. Aqui, na verdade, esse aqui, o manequim não está reproduzindo 100%. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma imagem melhor. Mas vocês podem observar, ó, em todas as imagens, essa leve descidinha, como a gente observa aqui, para a distal. No incisivo central mais retinho e no incisivo lateral, essa leve inclinação para a distal. E aí, como a gente viu, o mesmo formato trapezoidal, o símbolo, as cristas marginais, a fossa, que é mais escavadinha, mais profunda. Aqui a gente observa, ó, o forame cego, o buraquinho, o orifício, que tem bem no meio da face palatina, abaixo do símbolo. E a borda incisal, que é a borda cortante, né, como a gente sabe. A face vestibular também da mesma forma, mais ampla. A parte daqui da vestibular, a parte da frente da borda. E a parte de trás, a face palatina, é mais estreita, né? E a crista incisal, ela é mais espessa do que a do incisivo central superior, que é mais marcada, mais evidente. A borda incisal daqui, a gente vê uma borda mais espessa. Deixa eu ver o tempo. Ok. E aí vamos observar a raiz. Da mesma forma também, é um dente uniradicular, possui uma única raiz. E aí o que a gente vai observar nesse incisivo lateral é que bem aqui no terço apical, bem na pontinha aqui, ela tem uma raiz inclinada, dá uma leve inclinada
paradistal, ou seja, ela é um pouco torta, bem no ápice, dá uma leve inclinada paradistal, que a gente não observa muito no incisivo central superior, que é bem retilínea, do começo até o final da raiz. E aqui não, a gente vai observar essa leve inclinação paradistal. É uma raiz mais afilada e mais achatada no sentido mesodistal. Ainda mais quando a gente observa de lado, por exemplo, esse sentido mesodistal aqui, mesodistal, quando a gente olha da vestibular de frente, né, a gente vê que esse sentido aqui, mesodistal, ele é mais achatado, ou seja, ela é uma raiz um pouco mais fininha que a raiz do incisivo central. Geralmente também apresenta o quê? Um único conduto radicular, um único canal radicular. E agora a gente vai ver os incisivos centrais inferiores. A gente acabou de ver os dois incisivos superiores, né, o central e o lateral. E aí, sim, só relembrando que os incisivos centrais e laterais nós temos dois, né? O 11 e o 21 e dois laterais, o 22, o 12 e o 22. Essas características que a gente observou aqui são dos referentes aos dois, né? Da mesma forma que o 11, as mesmas características anatômicas que o 11 tem, o 21 tem. E as mesmas características anatômicas que o 12 tem, o 22 tem. Então, são semelhantes os dois, tanto o direito como o esquerdo. E a gente vai estudar dessa forma os incisivos centrais inferiores, o 31 e o 41, né? O esquerdo e o direito. E aí a face vestibular desses dois dentinhos, né? Que são, inclusive, o menor e mais simétrico dente da boca. Simétrico porque eu digo as faces são bem mais semelhantes assim. Então, o menor e o mais simétrico dente da boca. Qual o formato anatômico da coroa desses dentes? A gente observou que os incisivos centrais e laterais superiores têm uma forma trapezoidal. Aqui a gente vai ver um formato mais retangularzinho, já que ele é um pouco mais simétrico, né? Todos os seus lados são mais semelhantes. Então a gente vai ver um formato mais retangular. A gente vai observar da mesma forma a linha cervical, a gente está observando aqui de frente. Vamos ver como a gente viu nos superiores. Os sulcos, os dois sulcos dividindo essa face em 3 lóbulos. Também os mamelões a gente observa. Também observamos, aqui nessa imagem dá pra ver bem bonitinho, a bossa, a protuberância, bem aqui a bossa vestibular, essa protuberância. Aí as bordas, mesial, distal e incisal, já que é o dente mais simétrico que a gente pode observar. Então vocês vão ver que são retilíneas, ó, as bordas, todas retilíneas. E os ângulos, já que eles possuem essa simetria dos lados, né? Os dois ângulos a gente observa que são fechados. São bem retinhos aqui, ó, os ângulos. Então, o mesodistal como o disto incisal. Mesoincisal, perdão, e disto incisal. E aí a face mesial e distal. Da mesma forma, também a gente observa essa face triangular, com a base voltada para onde? Cervical e o ápice voltado para onde? Para a incisal. Vocês estão observando, é como se estivessem observando o dente de cabeça para baixo, né? Ao contrário, porque a gente tá vendo aqui os inferiores, tá, gente? Lembrando, isso aqui são os inferiores. E aí a gente vê o quê? A base voltada para a cervical e o ápicezinho voltado para a incisal. É uma borda incisal bem estreitinha, bem fininha, a borda incisal desses elementos. A gente vê esse contorno côncavo aqui na face vestibular, na face palatina, né? Da mesma forma que a gente vê essa concavidade nos incisivos superiores virados para trás, né? Aqui a gente tá vendo o dente de frente, aqui a gente tá vendo o dente de trás. A gente vê essa concavidade virada para aqui, para a face palatina. A gente também vai ver esse contorno côncavo quando a gente vê, ó. Tô vendo aqui a coroa do incisivo inferior. Ele também é dessa forma, uma concavidade virada para a parte de trás, né? Que é, no caso aqui, a parte lingual. Errei aqui também, vou editar aí o slide de vocês. Um contorno mais reto, né? Aqui. E os lados, esses dois lados são bem semelhantes. A gente não vê quase diferença nenhuma. E aí, o que é que a gente encontra na face lingual? Também bem parecida com a face lingual
dos incisivos superiores. A gente vai ver, temos a linha cervical, né, o símbolo, que é aquela saliência, aquela bolinha aqui bem na região cervical. Ó, vocês podem ver até melhor o símbolo quando você vê uma vista lateral, né, pela distal, pela mesial. Esse símbolozinho, essa protuberância aqui, a gente vê as cristas marginais também da mesma forma, né, a crista mesial e distal, os 3 mamelões também, para as imagens vocês verem melhor os mamelões. A bossa lingual, que é essa protuberânciazinha também aqui, bem aqui nessa região, onde pega a linha cervical, nós temos a protuberância. Uma fossa já mais rasa, não tem tanta essa profundidade aqui bem no meio, é mais rasa a fossa. E aí, como vocês observam, as bordas também bem retilíneas, né? A mesial e a distal. E a própria borda incisal, vocês também veem mais simétrica, mais semelhante os lados dessa borda, como a gente não vê por exemplo, no incisivo lateral superior e no central superior, né? Que a gente vê aqui essa parte mais à frente da borda incisal, a gente vê mais larga, né? Mais ampla, e a face palatina mais estreita. Já no incisivo central e inferior, não, a gente vê essa simetria aqui, ó. Há uma preponderância vestibular um pouco mais volumosa, mas a gente observa uma simetria. Os lados bem semelhantes, os dois lados. E a raiz? A raiz dos incisivos também é unirradicular, também só possui uma única raiz, reta, bem retilínea, tá? Achatada, a gente vê que ela é achatada no sentido mesodistal, a gente olha daqui pra cá, a gente vê como ela é achatada, fininha, né? Aqui no sentido mesodistal, e uma estrutura anatômica que apresenta, que surge na raiz desses dentes que a gente não observou nos outros que a gente viu até agora, é um sulco aqui, ó, uma depressão, ó. A gente possui um sulcozinho, que a gente vendo, né, pela vista mesial e distal, a gente vendo essa raiz de lado, a gente observa que existe um sulco, ó. Eu coloquei aqui o sulco, mas aqui também possui esse sulco, que a gente vai observar os sulcos tanto olhando da face mesial, como olhando da face distal da raiz. E também geralmente possui o quê? Um único conduto radicular, um único canal. E agora a gente vai ver as características dos incisivos laterais. Vimos os centrais. Deixa eu observar aqui, o tempo está em ordem. Vimos os centrais inferiores, o 31 e o 41. E agora a gente vai observar os laterais inferiores, 32 e 42. Então vamos lá, na face vestibular, da mesma forma como a gente viu no incisivo central inferior e nos outros incisivos centrais, nós observamos 2 sulcos de desenvolvimento, que nessa imagem aqui também não dá pra gente observar direito. Nós não temos uma imagem que observe bem, depois eu vou procurar uma imagem que observe melhor esses sulcos. Cadê, gente? Tô botando aqui. Ah, pronto, achei. Os 2 sulcos que também, aqueles 2 sulcos centrais também que vai dividir a face em 3 lóbulos, né? 3 segmentos. Vai como se fosse 3 ondulações assim, ó. Se a gente passar o dedinho, a gente observa. E aí nós temos os 2 sulcos, os 3 lóbulos, os 3 mamelões, as 3 saliênciazinhas, né, na borda incisal. E aí observamos essa protuberânciazinha bem aqui, a bossa. As bordas mesial a borda mesial, ela é retilínea, já a borda distal, ela vai ser um pouco mais convexa, né, um pouquinho de curvatura, da mesma forma que a gente vê nos incisivos superiores. O ângulo, já que essa borda mesial é mais retilínea, o ângulo meso-incisal vai ser um ângulozinho mais fechado. E o ângulo disto-incisal vai ser um ângulo mais aberto. Deixa eu ver se a gente observa melhor em outra imagem. Então, depois eu procuro aqui outra imagem para a gente observar. E as faces mesial e distal, a gente vê da mesma forma. Uma face triangular, como se vê as semelhanças ao incisivo central e inferior. A mesma formazinha, né?
esse formato triangular, a borda incisal também é mais estreitinha, porém ela é mais convexa, né? Aqui a gente observando essa face vestibular aqui, a gente observa que ela é mais convexa, ela faz mais assim, ó. Dá uma curvatura mais pra frente as faces vestibular desses incisivos laterais superiores. O dos centrais, esse aqui é mais reto, e aqui a gente vê uma curvaturazinha mais convexa, né? E da mesma forma, a concavidade observando aqui pela face lingual. E aí, o que a gente observa na face lingual, como a gente observou, na face lingual dos incisivos centrais inferiores? A linha cervical, da mesma forma a gente vai observar aqui a linha cervical. Tá certo aqui a imagem. O símbolo, vocês podem observar, o símbolo a gente vê melhor até olhando pela face mesial, ó. A saliênciazinha. Essa linha cervical a gente diz a concavidade paracervical, que é justamente a linha faz essa curvaturazinha aqui, né? O símbolo, a fossa lingual, a depressão. Também observamos as cristas marginais, mesial e distal, né? As bordas, mesial e distal. E na borda incisal, que é a borda cortante, a gente já vê que já não é tão simétrica como a do incisivo central inferior. A gente vai observar o quê? Que a face vestibular dela, ela é um pouco mais ampla, a borda, né? E a face lingual, ela é um pouco mais estreitinha, dá um achatamento, um estreitamento aqui, pegando a parte lingual dessa face. Gente, essa vista aqui é como se a gente estivesse observando assim, essa borda aqui, tá? A gente tá essa vista, tudo que eu falei da borda incisal é a gente observando essa vista aqui. E a raiz, também da mesma forma, é um dente uniradicular, que possui apenas uma raiz. O terço apical, aqui também, como a gente viu, o terço apical da raiz do incisivo lateral superior, a gente viu que ela dá uma leve inclinadinha para distal. Aqui também, geralmente os incisivos laterais inferiores, também tem esse terçozinho apical aqui, ó, com essa inclinação para distal. Os sulcos também são observados, como a gente observou no incisivo central inferior, que a gente olhando pelas faces mesial e distal, a gente observa um sulco em cada face, né? Uma depressãozinha bem no meio aqui da face. E aí os sulcos das faces mesial e distal desse dente, desse lateral, são mais profundos do que o do incisivo central inferior. E também a gente sabe que apresenta o quê? Geralmente um único conduto radicular, um único canal radicular. E agora vamos ao estudo. A gente viu os incisivos centrais superiores e os incisivos laterais superiores, os incisivos centrais inferiores e os laterais superiores. E estudamos o grupo dos incisivos, como vocês podem observar, eles são bastante semelhantes, possuem características, estruturas anatômicas bem semelhantes, vai ser mais fácil de identificar, como vocês identificaram, vai ser fácil da gente reproduzir essa estrutura através de desenhos, que eu vou pedir para vocês reproduzirem. E agora a gente vai ver os caninos. E aí, pessoal, a gente vai ver agora as estruturas anatômicas dos caninos. Vocês vão observar que já existe algumas diferenças entre os incisivos, entre o grupo dos incisivos e o grupo dos caninos. Vamos observar quais são essas estruturas que a gente observa nos caninos. Então, as generalidades. Os dentes caninos devem seu nome a quê? A canis, cão, né? A palavra latina canis, que significa cão. Pela semelhança que ele apresenta com os dentes pontiagudos desses animais, né? Então, com os dentes pontiagudos que os cães temos. Então, o canino é bem semelhante, por isso ele recebe esse nome. Vão se localizar também aonde? Na porção anterior do arco, então ele também faz parte do grupo dos dentes anteriores, que são os que a gente está vendo hoje, tá, pessoal? A gente está vendo hoje os dentes anteriores, que são os grupos dos incisivos e os grupos dos caninos.
e aí ao lado da face distal dos incisivos laterais. Então, a parte quem fica depois, quem são os dentes que vêm depois dos laterais? Os caninos. E eles são compostos por quê? Por 4 dentes, os 2 caninos superiores e os 2 caninos inferiores. Então, lembrando, revisando, nós temos 8 incisivos centrais, já o grupo dos caninos só apresentamos 4 dentes, os 2 caninos superiores e os 2 caninos inferiores. E aí, quais as funções dos caninos? Dilaceram os alimentos mais fibrosos, eles vão cortar também, dilacerar os alimentos mais fibrosos e resistentes que necessitam de maior força mastigatória, né? Justamente porque são os dentes maiores, mais robustos, então os alimentos que precisam de maior trituração, que são mais resistentes, eles são cortados e triturados pelos caninos. E aí a morfologia, a forma desses dentes, as características comuns desses dentes. Os caninos superiores, eles são maiores que os inferiores, vocês vão observar. E suas características morfológicas são basicamente as mesmas desses dois, tanto os superiores como os inferiores têm características morfológicas bem semelhantes, como a gente viu dos incisivos, né? Os centrais e os incisivos centrais têm uma semelhança com os incisivos, os incisivos superiores têm uma certa semelhança com os incisivos inferiores. E da mesma forma são os caninos. Os caninos superiores se assemelham também aos caninos inferiores. Porém, essas características são mais evidentes nos superiores, né, por serem maiores. A coroa. Sua forma pode ser comparada à ponta de uma lança, pois a borda incisal apresenta os segmentos que formam uma cúspide. Vocês vão observar que bem na ponta da coroa desses dentes possui uma cúspide. E a raiz são unirradiculares, são as mais compridas e resistentes que nós temos na arcada dentária, são os dentes caninos. Por isso que muitas vezes são até os dentes mais difíceis da gente fazer a extração, né? Fazer a exodontia desses elementos. O canino inferior, ele vai apresentar as mesmas características que o superior, porém é menor em todas as dimensões, em todos os lados e faces. Possui as características menos evidentes e é assimétrico quando comparado com o superior, né? Os lados são um pouco mais diferentes quando a gente compara com o canino superior. A gente vai observar essa diferença de cada um. Mas aqui eu trouxe essa imagem radiográfica, essa panorâmica, aqui só pra gente ter uma noção do tamanho, do comprimento do canino quando a gente compara com outros dentes. Olha os incisivos, né, quando a gente vê o tamanho da raiz, o achatamento da raiz, e quando a gente observa, comparando com o canino, olha a diferença dos dois. Como o canino é comprido e mais robusto. E vamos iniciar, como a gente viu os outros, pela face vestibular. E aí a gente já começa aqui por esse formato pentagonal, que é daí onde a gente já vê uma diferença assim mais gritante quando a gente compara com os incisivos. Os incisivos têm um formatozinho trapezoidal e aqui a gente já vê um formato de um pentágono. A gente viu, né, que o incisivo tem aquela base, o formato trapezoidal. Essas duas bases aqui são bem semelhantes, sendo que uma é mais estreitinha que a outra. E aqui essas duas bases aqui são bem diferentes, né? Nós temos esse formatozinho que ele vem formando um pentágono por justamente possuir o quê? Essa cúspide que os incisivos não possuem. A gente vê os incisivos aqui retinhos e aqui a gente não vê, a gente vê uma cúspide, uma ponta sendo formada. E aí observamos a linha cervical, aqui que a gente vê essa linha cervical, a gente observa, né, em todas as faces dos dentes, né, que é justamente aquela linha que está dividindo a coroa da raiz. Então nós temos a linha cervical, a bossa, que é essa protuberância. Gente, deixa eu procurar até uma imagem que vocês possam observar melhor essa aqui, ó. Essa protuberância que eu tanto falo, essa bossa que eu tanto falo, de todos os jeitos que a gente já estudou até agora. É porque a gente não vê, se a gente for olhar, a gente não vê. A gente tá vendo aqui a raiz seguindo reta, temos a linha que está juntando a raiz da coroa,
E a gente vê que a coroa ela não continua, essa parte aqui cervical, ela não continua reta como a gente vê a raiz. Ela tem tipo uma lombada, uma protuberância bem exatamente bem aqui nesse terço cervical. Isso é o que eu chamo de, que a gente chama de bossa, tá? A bossa vestibular. Os 3 lóbulos de desenvolvimento, que é dividido pelos sulcos, aqui nessa imagem dá pra gente ver bem bonitinho, ó. Os sulcos, né, essas depressões bem no meio da face vestibular, que divide 3 segmentos. Divide o dente em 3 ondinhas, digamos assim, 3 lóbulos. Esse aqui é um canino superior, o canino inferior. Eu estou colocando, a gente está estudando aqui já os caninos superior e inferior ao mesmo tempo, já que eles possuem muita semelhança, né? Aí a gente observa aqui, ó, do mesmo jeito que a gente tá vendo, os 2 sulcos aqui e os 3 lóbulos no superior, a gente também observa no inferior, os 2 sulcos e os 3 lóbulos, separando. Observamos que o ângulo mésio-incisal, ele é menor, ó, é um ângulo menor, é um ângulo menos arredondado. E o disto incisal, ó, ele é maior, ele é um ângulo mais arredondado. Então essas pontinhas aqui é menos arredondado e aqui é mais arredondado, ó, mais arredondado, o disto incisal, que é o lado distal, que é o lado distal, e aqui menos arredondado. Nós observamos que possui uns segmentos mesial e distal, já que ela não é uma coroa reta, ó, se a gente observar aqui, se a gente cortasse aqui, ó, e deixasse isso aqui reto, ia ficar semelhante ao quê? Aos incisivos, né? Os incisivos centrais, laterais, que tem essa base aqui reta. Mas não, ele vem com esses 2 segmentos aqui, ó, um segmento mesial e um segmento distal, e bem na pontinha se forma o quê? Uma cúspide, ó, um segmento distal, mesial, e bem na pontinha se forma o quê? Uma cúspide. Então aqui nós temos a cúspide desses elementos. E só para ilustrar melhor, a gente observa nessa imagem, dá para ver bem direitinho aí no slide de vocês, os sulcos, né, as depressões bem aqui, dividindo em lóbulos, a bossa aqui, como eu falei, e a cúspide, a pontinha aqui. E aí nós temos as bordas, que eu citei, né, borda mesial, borda distal, os segmentos aqui, que vocês podem observar. E aí as faces mesial e distal desses caninos, né, superiores e inferiores. Elas possuem o quê? Um formato de triângulo, como a gente viu também nos incisivos, esse triângulozinho, com a base do triângulo virada para quem? Para a cervical do dente. E o ápice, a pontinha do triângulo, virada para a parte incisal, a parte oclusal, né? A base cervical, ela possui um formato de V também, ó. Ela tem essas entradinhas também. São mais curtas quando a gente compara essa bordazinha. Elas são mais curtas, essas faces, né? Perdão. Elas são mais curtas quando a gente vai comparar com as dos incisivos. Então, os incisivos têm uma face mesial da coroa mais alongada. E os caninos vão possuir essa face aqui mais curtinha. É como se a gente observasse a proporção da coroa para a raiz. Aqui é uma proporção mais diferente, porque a gente vê a coroa como se a gente visse a coroa mais alongada e a raiz mais alongada e a coroa mais estreita, mais curta. E a face lingual. Vocês vão observar que também a face lingual apresenta características pouco parecidas com as dos incisivos. Porque também a gente vai encontrar, ó, tá bem evidente aqui nessa imagem, tá bem bonita. Isso aqui é o dente canino superior, canino inferior, tá? Aí vamos pegar aqui o canino superior, que é mais evidente, né? Lembra que eu comparei? Uma das diferenças que a gente observa nos caninos é que todas as estruturas que a gente está estudando, a gente observa mais, é mais evidente no superior e um pouco menos evidente nos inferiores. E aí nós temos o símbolo, aquela bolinha saliente, bem aqui no terço cervical do dente. Nós temos, aqui a gente viu uma única fossa, escavação bem assim no meio da face palatina dos incisivos. A gente observa 2 fossas lingual e mesial. Por quê? Porque não vai ter bem no meio uma crista.
Nos incisivos centrais e laterais, a gente só vê aquelas duas elevaçõezinhas estreitas nas faces laterais, né? Dessa face lingual, nas bordas laterais, perdão, borda mesial e borda distal. A gente vê nos incisivos duas elevaçõezinhas que formam aquela depressão, aquela fossa bem no meio. E aqui, além da gente ver essas duas elevações, que é a crista marginal distal e mesial, a gente também vai ver outra elevação bem no meio, outra crista bem no meio, que a gente chama de crista cérvico-incisal, né? Que vai da cervical a incisal, lingual. E aí essa crista está dividindo em duas fossas. Aí nós vamos encontrar a fossa mesial e a fossa distal. Então, quando eu pedir para desenhar, pessoal, para desenhar dessa mesma forma, vou desenhar um símbolo com essas cristas, essas elevações aqui, a cristazinha cérvico-incisal bem no meio e as duas fossas. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês durante as aulas são as estruturas principais, as características anatômicas principais dos dentes, né? Porque se a gente for estudar mais detalhadamente cada elemento, a gente vai encontrar mais detalhes de cada face, de cada dente que a gente vem estudando. E aí nós vimos a face lingual, aí a borda incisal. O que é que ela vai diferir, por exemplo? O que é que vocês observam aí de diferente de uma borda incisal de um incisivo? A gente já não viu essa pontinha aqui da cúspide, porque essa cúspide não existe nos incisivos. A gente só encontra as cúspides, a pontinha aqui das cúspides, a gente só encontra cúspide, na verdade, nos caninos. Então a gente vai observar essas pontas de cúspide aqui, ó. Que a do central, ou as do caninos inferiores, elas tendem a ser um pouco paralingual, um pouquinho mais de lado. Mas elas geralmente são o quê? Centralizadas, né? Na borda incisal, a ponta cúspide é mais centralizada. Só a do canino inferior, que ela é um pouquinho mais paralingual, mais para trás, né? No caso. Então ela possui um formato de V, formando uma cúspide, como vocês viram, que deixa o quê? O dente o quê? Bem, ó, o formato em V, ó, que forma essa cúspide, que deixa o dente bem afiado. E aí a raiz, como os outros dentes anteriores que a gente estudou, também é característico dos caninos possuírem apenas o quê? Uma única raiz, uniradicular. É uma raiz bem longa, né? Então a proporção coroa e raiz é bem maior. A gente vê como se a gente visse a coroa mais estreitinha, porque também a raiz ela é bem mais longa do que os outros elementos, né, que a gente já estudou, do que os outros dentes que a gente já estudou. Ela é reta, longa e robusta, longa e gorda, né? Reta com formato cônico piramidal, aquele mesmo formato cônico que a gente observa nas raízes dos incisivos. É um ápice um pouco inclinado para vestibular, então o ápice da raiz é como se aqui fosse o ápice da raiz. A pontinha da raiz, a gente tem a raiz todinha aqui, então vamos supor que aqui é a pontinha da raiz. A pontinha da raiz ela vai ser um pouco inclinada para a vestibular, ou seja, um pouco inclinada para frente e para o lado distal, a pontinha da raiz. Então a gente observa, ó, essa inclinação aqui, ó. É como se a gente pegasse esse dente aqui, esse incisivo, ou esse canino superior. A gente vê que a pontinha da raiz ela tá um pouco assim, ó, inclinada para vestibular e para distal. Geralmente também possui o quê? Um único conduto radicular. Então nós temos aqui o canino superior, vocês podem observar, né? As raízes bem longas e um pouquinho gordinhas, mais gordinhas, robustas, ó, principalmente quando a gente olha pelas faces mesial e distal, que ela é bem estendida nessas faces. E aqui são os caninos inferiores, né? Mais uma vez eu trouxe a imagem radiográfica para a gente observar como o canino ele é maior, longo, de raiz longa, mais robusto que os incisivos. E também o canino também tem uma raiz maior e mais robusta do que também todos os outros elementos que a gente vai estudar nas próximas aulas, né? Mas aqui só para vocês verem radiograficamente, olha a diferença do tamanho. Aqui eu trouxe essa imagem radiográfica que a gente pode observar
os incisivos centrais superiores, né? Aquele formatozinho trapezoidal, raiz uniradicular ou conduto radicular. Lembra que eu falei do conduto, do canal radicular, anatomia? Não é de muito interesse na nossa aula a gente conhecer a anatomia interna desses elementos, mas o canal radicular, que tem a câmara pulpar e o canal, a câmara pulpar desses elementos que eu falei, eles vão de acordo com o formato da coroa de cada dente. Então a gente vê que ela, aqui não dá para observar muito, mas a gente vê que ela segue esse formato de uma coroa um pouco mais estreitinho quando a gente for comparar com os outros elementos que a gente for estudar. Então a câmara pulpar, ó, um dos canais que a gente observa aqui, ó, segue mais ou menos a anatomia do dente. Aqui são os incisivos centrais superiores, aqui a gente pode observar os incisivos, aqui temos centrais e laterais também, dá pra gente ver. Aqui dá pra gente observar os incisivos inferiores, né? Aqui, ó. Formato da coroa, esse formato trapezoidal, a raiz retilínea, raízes retilíneas, a leve curvaturazinha que eu falei pra vocês que temos aqui, ó, nos incisivos laterais. Aqui também não dá pra observar muito, mas já temos uma leve curvaturazinha aqui nos incisivos laterais, uniradicular. E a gente termina nossa aula aqui. Antes de terminar, vamos lá só mais uma vez fazer uma breve revisão do conteúdo, porque eu quero que vocês desenhem as estruturas, cada dente, né, com suas estruturas anatômicas. Então, no desenho que vocês irão desenhar, vocês vão ter que seguir essas características que eu falei aqui durante a aula. Então, por exemplo, vamos já uma revisada bem rapidinho, uma breve revisada. Se eu pego um incisivo central, aqui ó, se eu pego um incisivo central superior, o 11 e 21, como é que eu quero que vocês façam? Vocês vão desenhar, por exemplo, um dente que tem essa coroazinha em forma de trapézio, como vocês estão observando aqui, uma raiz retilínea, né, um dentinho radicular. Eu quero que vocês façam, aqui ó, que nem esse desenho aqui ó, os sulcos com os lóbulos dividindo, os mamelões, é o que a gente encontra na fase vestibular, né? Vocês vão desenhar apontando, da mesma forma que tem esse desenho aqui ó. Esse desenho ilustra mais ou menos como eu quero que vocês façam para me entregar, certo? Os desenhinhos. Aí a face, quero que vocês desenhem as faces mesiais distais, da mesma forma como a gente viu, a coroazinha com essa forma triangular, né? Quando a gente vê pela face mesial distal, né? Aqui com essa concavidade aqui. Quero que vocês desenhem o símbolo, as cristas, a fossa. Tá, pessoal? Então, revisando, o que é que nós temos na face palatina dos incisivos? Símbolo, cristas, fossas. Da mesma forma, também eu quero que você desenhe a borda incisal, como a gente viu, a vestibular mais ampla, a palatina mais estreita. Tá? Da mesma forma, os elementos 12 e 22, que se assemelham ao 11 e 21, né? As faces, os sulcos, com os lóbulos, né? A bossazinha aqui. Também formar um formato triangular, um pouco côncavo. O símbolo, as cristas, lembrado forame e cego, que a gente encontra só em quem? Nos incisivos laterais superiores. As bordas incisais, da mesma forma os incisivos inferiores, as características presentes dos incisivos, que se assemelham aos superiores, né? Por exemplo, na face lingual, com o símbolo, com as cristas. Tá, pessoal? E o caninho também quero que vocês desenhem, do jeito que a gente aprendeu aqui, né? Os sulcos, os lóbulos, a cúspide, a bossazinha, a linha cervical bem direitinho, dividindo a coroa da raiz, a raiz uniradicular, a raiz com a sua inclinação, né? As raízes que possuem inclinação, eu quero que vocês façam a inclinação, apontem a inclinação, para que face é a inclinação, tá bem? As faces mesial distal, da mesma forma, a face lingual, o símbolo, as cristas, as fossas que possuem, tá? E é isso, a gente desenhando, quando vocês desenharem, vocês vão começar a pôr mais em prática, né? E decorar, memorizar melhor cada estrutura anatômica de cada dente e grupo de dentes que a gente viu na aula de hoje, tá? E a próxima aula a gente vai estudar os outros grupos de dentes, né? Premolares e molares, tá bem? E um beijo, fiquem bem, fiquem com Deus, todos vocês, e até a próxima aula.